Já tem um tempo que eu queria fazer um vídeo com relação ao Jurassic World Recomeço e o que ele estipulou para a franquia Jurássica como um todo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com relação ao que eu achei do filme e também o que eu espero para o futuro da franquia Jurássica como um todo. Lembrando que já conto com o seu like e com sua inscrição para poder ajudar o canal, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando pela lore do filme, ele se passa 5 anos após os eventos de Jurassic World Domínio, e os dinossauros agora encontram dificuldades para poder sobreviver no nosso planeta, seja por questões climáticas, doenças ou interferência humana. A questão é que eles não conseguem mais sobreviver. Então muitos deles acabaram morrendo, e os poucos que sobraram agora foram realocados em ilhas/reservas continentais ao redor do mundo. A trama gira em torno de uma cura para várias doenças cardiovasculares da humanidade, o que pode estender em muito nossa expectativa de vida, e ela vem a partir do DNA dos três maiores dinossauros que só vivem naquela ilha, que são o Titanossauro, o Quetzalcoatlus e também o Mosasauro. A nova ilha em questão para onde seria mandada essa expedição seria uma ilha com um laboratório usado pelo primeiro Jurassic Park para poder criar os primeiros dinossauros, e os que eram considerados muito agressivos ou muito defeituosos foram abandonados naquela ilha antes de moverem tudo para a Ilha Sorna e para a Ilha Nublar. E pra mim é aí que já começa o problema, que foi a história e também o marketing do filme. Primeiro vamos ao marketing. Durante todo o marketing de Jurassic World Recomeço, seja em trailers, entrevistas e tudo mais, foi estipulado que eles queriam voltar às raízes do Jurassic Park e ter a mesma experiência de antes. Tanto que em cada trailer que a gente via, eles referiam essa ilha como a primeira base de pesquisa do primeiro Jurassic Park. Porém, quando o filme foi lançado, descobrimos que na verdade essa ilha era sim uma base de testes, mas não do Jurassic Park original, criado por John Hammond. Na verdade, era uma base operacional para a InGen/Simon Masrani Corporation, ou seja, aquela base pertencia ao Jurassic World, não Jurassic Park. E era nada mais nada menos que um laboratório para poder testar mutações de dinossauros para criar dinossauros mais interessantes ao público, e também para começar o projeto de híbridos, ou seja, sim, aquela ilha era usada como projeto base para a criação do Indominus Rex na Ilha Nublar. E bom, pra mim, essa foi a primeira facada no peito de muitas que eu levei no cinema durante o filme. Porque eu sou um dinonerd assumido, eu gosto de dinossauros, eu amo a franquia Jurassic Park, então eu sou um consumista ávido da lore do filme, da história. E cara, eu sou um dinonerd assumido, eu amo dinossauros, então eu amo bastante Jurassic Park e a história dele. Eu sou um consumista ávido pela lore. Eu amo tudo que possa ser acrescentado à lore, tudo que possa ser usado de teorias para criar novas histórias, novas teorias, eu amo tudo. Então pra mim esse filme seria um banquete, seria perfeito, porque voltaríamos ao começo da InGen, bem no comecinho, tanto que eles prometeram no filme que teríamos um tiranossauro com má formação, que seria o Distortus Rex. Ou seja, a primeira tentativa de criar um tiranossauro, que obviamente deu muito errado. Eu estava bem animado com relação a easter eggs, algumas menções, qualquer coisa que pudéssemos usar para poder criar novas teorias ou desvendar mistérios do Jurassic Park original, porém, não tivemos nada disso. O que me leva à segunda parte desse vídeo, que é a lore estipulada pelo filme. Jurassic World Recomeço peca na preguiça por simplesmente empurrar goela abaixo do espectador uma lore de que os dinossauros não conseguem mais viver no nosso mundo devido a questões climáticas ou doenças, e que agora têm que ser isolados novamente em ilhas. Sendo que desde Jurassic World Reino Ameaçado, quando eles escaparam da mansão Lockwood, teve um intervalo de 5 a 10 anos onde eles viveram livremente pelo planeta, prosperando, conquistando novos territórios e também rompendo várias fronteiras, para só agora, depois de mais 5 anos, começarem a morrer para as doenças e também com relação ao clima? Vocês vão me desculpar, mas isso é tratar a gente como idiota, como burro, porque não faz sentido fazer isso agora. Depois de tanto tempo que eles tiveram, simplesmente falar que eles estão morrendo agora, é beirar a idiotice chamar a gente de burro. Se tivessem me falado que tinha um novo vírus criado por algum grupo extremista anti-dinossauros, como por exemplo o Extinção Já, que já é um grupo canônico dentro do filme, eu entenderia, porque de fato faria sentido uma nova doença varrendo os dinossauros ao redor do mundo. Ou até mesmo se eles deixassem mais explícito, que era com relação à caça ilegal, caça predatória ou algo assim, porque a gente sabe que tem um mercado negro no universo de Jurassic World que vive à base dos dinossauros. Então, por exemplo, eu entenderia se falassem que teve um grande aumento de, sei lá, venda de bolsas de couro de anquilossauro, ou que estavam matando muitos ceratopsídeos como Triceratops ou Nausutoceratops pelo marfim dos chifres deles. Isso eu entenderia muito bem, mas você simplesmente falar que eles não conseguem mais viver por conta do clima ou das doenças, desculpa, isso é chamar a gente de burro. E só ressalta uma preguiça e má vontade da Universo em criar novas histórias e também expandir a lore jurássica, sendo que agora eles preferiram voltar aos moldes antigos e deixar os dinossauros confinados em ilhas.
E por sinal já quero levar esse vídeo ao terceiro tópico, que seriam os dinossauros. Eu quero fazer uma menção aqui com relação a Jurassic World Dominion, porque como sabemos, desde o lançamento de Jurassic World 2015, a franquia voltou a ficar em ascensão e começou a crescer de novo com sucesso. Jurassic World Reino Ameaçado foi um ótimo filme também, só que em Dominion tivemos um problema. E aqui eu quero colocar dois pontos de vista, o nosso ponto de vista e também o da Universal. Não é segredo para ninguém que Dominion foi um desagrado para os fãs, porque justamente os dinossauros que deveriam ser o foco principal do filme, sendo ameaças pelo decorrer do mundo, foram trocados por gafanhotos, sendo causadores de uma fome mundial. E os dinossauros como um problema ou ameaça ficaram em segundo plano. Tanto que parecia que a presença deles ao redor do mundo nem era mais um problema. Sendo que, de novo, o marketing e o trailer nos enganaram, fazendo-nos achar que os dinossauros seriam o foco principal do filme, como ameaças globais e também causando desastres ecológicos. Só que, aos olhos da Universal, esse filme foi um fracasso aos olhos do público porque não tinha o dinossauro híbrido que estava tendo antes. Por exemplo, Jurassic World tivemos a Indominus Rex, Jurassic World Reino Ameaçado tivemos o Indoraptor, e em Dominion não teve a presença de híbridos, e esse foi um dos piores filmes avaliados até então da franquia Jurassic World. E o que a Universal pensa? Ora, não teve híbrido, não fez sucesso, então para o próximo filme faremos melhor e maior com uma coisa ainda maior e melhor, ou seja, outro híbrido. Ou até mesmo um mutante, entre aspas. Cara, eu me arrisco dizer que Jurassic World Recomeço trouxe os melhores designs possíveis para os dinossauros da franquia Jurássica que nós já vimos. O espinossauro, que antes aparecia mais um tipo de híbrido ou amálgama de espinossauro, baryonyx e suchomimus, agora tem um visual perfeitamente parecido com o que é mais próximo do cientificamente perfeito. Até o tiranossauro teve um aprimoramento no design, o dele foi um pouco mais discreto, deixando ele um pouco mais robusto e até mesmo com aquelas sobrancelhas no rosto um pouco mais alongadas, fazendo parecer mais próximo com o que é o cientificamente correto. Tivemos inclusive o retorno dos raptores da Sorna, com designs muito parecidos com o que nós já conhecíamos do Jurassic Park 3, que inclusive são raptores favoritos dos fãs de Jurassic Park. Tá, tivemos esses designs maravilhosos no filme, mas qual o problema dos dinossauros em si? Foi como eles foram usados durante o filme e também no próprio marketing, porque, cara, todas as cenas com relação a esses dinossauros foram vazadas durante os trailers, não teve nada de novo para eles. Por exemplo, os espinossauros, que foram a peça-chave do marketing. Tudo que você via de Jurassic World Recomeço tinha os espinossauros. Eles só tiveram aquela cena do ataque ao barco e não tiveram mais nenhuma cena nova, somente uma cena de um espinossauro camuflado na praia, só isso. Tudo deles foi, a participação inteira deles no filme foi essa, e foi mostrado durante os trailers e comerciais, não teve nada de novo, nenhuma surpresa deles. O mesmo com o Tiranossauro, que protagonizou uma das cenas que os fãs mais queriam ver adaptadas no filme do Jurassic Park original, que foi a cena tirada do livro, onde o Tiranossauro entra na água para perseguir os protagonistas. De novo, uma ótima cena, porém foi só essa, e foi totalmente vazada nos trailers e também em comerciais, não teve novidade. Os únicos dinossauros que tiveram algum tipo de cena nova ou surpresa no filme foram o Quetzalcoatlus, onde durante a cena do Quetzal ele engole um dos protagonistas inteiros, até então a cena não tinha sido vazada, e também os Titanossauros que tiveram uma cena lá fazendo um lovezinho que não aparecia nos trailers. Mas pra mim, o dinossauro mais injustiçado do filme inteiro foi o Velociraptor. Cara, desde o começo da franquia Jurássica, o Velociraptor era sinônimo de medo e respeito. Você via o Velociraptor na tela, você tinha medo dele. Porque era um dinossauro muito inteligente, capaz até de montar armadilhas, ele era bem violento e podia entrar em qualquer lugar, ele sabia abrir portas, esse bicho abre portas. Porém, desde Jurassic World, o Raptor perdeu esse status dele de predador feroz para virar um petzinho, só um bichinho de estimação do protagonista. E agora, nesse filme de Jurassic World Recomeço, onde ele poderia ter a chance, a redenção de voltar a ser um ícone de terror da franquia, ele foi reduzido ao pior estágio que ele poderia ter ou que qualquer dinossauro poderia ter, que foi bucha, saco de pancada. O que o Velociraptor sentiu nesse filme foi o que os tiranossauros sentem durante toda a franquia, eles acabam virando buchas, ou no caso, parâmetros de força. Por exemplo, no Jurassic Park 3, tivemos o Tiranossauro Bull, que só apareceu para morrer para o espinossauro e para mostrar como o espinossauro era um predador superior e mais poderoso. Em Jurassic World, infelizmente, a Rex teve sim uma participação muito boa, porém ela foi mais um saco de pancada da Indominus Rex, sendo que será ajudada pela Blue para poder vencer a Indominus. E em Jurassic World Dominion de novo, a Rex novamente foi feita de saco de pancada para poder mostrar o Giganotossauro como sendo um predador muito poderoso, e ela no final precisou da ajuda do Teresinossauro para poder matar o Giganotossauro.
Aqui nesse filme de recomeço, o Velociraptor nem sequer tem uma cena digna, ele aparece de canto numa cena totalmente borrado, aparece um macho e uma fêmea, eles estão prestes a atacar o protagonista que eu queria muito que morresse naquela hora, porque esse cara é insuportável. Só que infelizmente ele não serve pra nada além de morrer pro Mutadon em cena e ser carregado pra longe, ou seja, eles pegaram um dinossauro que era um ícone da franquia há muito tempo e rebaixaram somente a uma bucha, um saco de pancada para o Mutadon, que é o novo Raptor da franquia, aparecer e parecer mais forte e amedrontador. Meio que esse filme retrata muito mais o que a Universal pensa dos dinossauros do que os fãs pensam como um todo, porque para eles, os fãs não se importam mais com dinossauros, os fãs só querem ver híbridos, mutantes e essas coisas. Sendo que não, os fãs querem ver os dinossauros. Tanto que recentemente teve o lançamento de um filme chamado Primitive War. Ele não foi um sucesso de crítica, mas foi um sucesso em público, porque as pessoas amaram um filme que só tem dinossauros. Não precisou de mutantes nem nada do tipo, nem híbridos, só de dinossauros. O público quer ver dinossauros. E esse é meu descontentamento com relação a Jurassic World Recomeço e a franquia do Jurassic como um todo, porque eu não vejo mudança com relação a isso. Esse é um osso que a Universal não vai querer soltar tão cedo, o de sempre fazer maior e melhor. Não tem mais a confiança nos dinossauros como sendo o apelo principal do filme, sempre vai ter que ter uma outra coisa diferente. E aí você me pergunta, o que você acha que vai ser da franquia daqui pra frente? O que eles podem fazer? Cara, nem eu mesmo sei, porque Jurassic World Recomeço mais parece o final da franquia do que Dominion foi. Porque pensa comigo, não existem mais dinossauros ao redor do mundo, então essa questão já foi eliminada, eles voltaram a ficar presos em ilhas. Agora os humanos não se importam mais com os dinossauros, então não tem por que eles irem até as ilhas, e o único motivo que poderia fazer alguém voltar a essa ilha, que seria no caso a suposta cura, já foi adquirida. Eles pegaram as 3 amostras de DNA e saíram da ilha. E agora a cura vai ser distribuída para o mundo inteiro, ou seja, por que voltar às ilhas? Por que voltar atrás dos dinossauros? Não tem mais uma explicação ou um motivo para eles irem para lá. Pessoalmente, eu acho que o Universal vai ter que ou aproveitar alguma coisa de um filme antigo e tentar mascarar para poder parecer algo novo, ou aproveitar a lore de um livro. Se me perguntassem, eu tentaria adaptar a lore do livro Mundo Perdido para um novo filme, por exemplo. Vamos supor que agora eles consigam levar a cura e ela ser espalhada mesmo ao redor do mundo. E um grupo extremista como, por exemplo, o Extinção já que não quer que os dinossauros voltem a prosperar ou no caso sejam vistos com bons olhos, lançam um tipo de vírus criado em laboratório, e o vírus no caso terá sua culpa atribuída à cura que eles trouxeram para a humanidade, que foi criada a partir do DNA dos dinossauros. E quando se torna pública a informação de que os dinossauros são os culpados pelo vírus, o governo é pressionado a tomar uma atitude. Então, para garantir que o DNA dino não seja mais espalhado, eles bombardeiam todas as ilhas restantes com os dinossauros que eles conhecem, ou seja, causando a extinção em massa dos dinossauros mais uma vez. Porém, alguns meses depois, começam a ter relatos de carcaças de dinossauros aparecendo em algumas praias ao redor do mundo, ou seja, em algum lugar ainda há uma ilha com dinossauros vivos e respirando. E seria a chance perfeita para trazer Zora e Loomis de volta para poderem encontrar essa ilha e de alguma forma documentarem tudo e mostrarem e provarem de uma vez por todas que os dinossauros não são os transmissores da doença que quase erradicou o mundo. E também, em contrapartida, teria esse grupo que seria o Extinção já, indo também até essa ilha para impedir Zora e Loomis de terem sucesso em preservar os dinossauros. Mas até então é tudo teoria e o futuro da franquia Jurássica segue incerto, porque, sendo bem sincero, eu como fã de longa data e consumidor ávido da lore, não sei como seguir daqui pra frente, realmente não sei como. Mas enfim, o vídeo foi só esse, eu agradeço a quem continuou até aqui, muito obrigado e até uma próxima.